Hoje eu venho falar com você que se formou há pouco tempo, que é recém-formado em engenharia civil ou em arquitetura e não faz mais de 3 anos e não encontrou oportunidade para começar no mercado. E também com você que já atuou no mercado da construção civil e por algum motivo saiu do mercado e agora está encontrando dificuldades para retornar. Vamos lá! Eu sou a Viviane Carvalho, especialista em laudos de avaliação de imóveis urbanos e venho te contar sobre uma área que talvez você não tenha ouvido falar até hoje, porque não se fala sobre isso nas faculdades da universidade, ou talvez você tenha escutado algo sobre, mas não tem ideia de como funciona, ou não sabe por onde começar. Então, meu papo é com você mesmo, recém-formado, que não sabe por onde começar no mercado por não encontrar oportunidades. Nós precisamos pensar sempre o seguinte: quem sai da arquitetura e da engenharia civil está indo muito para projetos e para obras. Isso desde sempre, na verdade, né? Alguns profissionais vão para outras áreas, mas é a minoria, né? E sempre que a gente estiver falando sobre um nicho muito amplo, nós estamos falando do perigo do seu trabalho se tornar uma commodity, que é como uma mercadoria, algo que se compara com o outro, ou seja, a partir do momento que o seu trabalho se torna uma mercadoria, algo passível de ser comparado, porque simplesmente cumpre a função para resolver o básico, arroz com feijão, e não porque melhora a vida do cliente, só resolve aquela situação e ponto, o seu trabalho corre o sério risco de ser comparado, e aí vem a desvalorização, né? Que é um grande problema da construção civil, da arquitetura, da engenharia, porque existe aí além do mercado estar saturado no sentido de projetos, além disso tem uma desvalorização do próprio profissional. Por quê? Porque precisa pagar as contas no fim do mês, não sabe o que fazer, pega projetinho de milão, tentando sobreviver. Só que você não estudou 5 anos na faculdade ou mais, né? 6 anos, enfim, muita gente trabalhando, estudando, outros ralando para conseguir estudar também integralmente, a família apoiando e tudo, para você sair e se conformar em pegar projetinho de milão. Então, o primeiro combinado nosso aqui é não somente olhar para o mercado dessa forma, né, e reclamar do mercado, porque o mercado está saturado para quem faz projeto, mas o mercado não está saturado em outros pontos da construção civil, porque enquanto tem muita gente fazendo projeto e execução, tem também muita gente fazendo mal, né, não trabalhando bem, e isso tudo gera outras demandas, como demandas judiciais, inclusive, gera outras áreas. Se tem também muita gente fazendo projeto, isso também significa que tem muita gente construindo. Se tem muita gente construindo, vamos pensar como é que essas pessoas constroem. Essas pessoas constroem de forma financiada. Se tem construção financiada, tem um monte de gente fazendo projeto, obra de construção financiada, é porque existe um outro mercado para construções financiadas. E esse outro mercado é fazer laudo de avaliação para instituições bancárias. Então, se você nunca ouviu sobre isso, saiba que você pode, como engenheiro, como arquiteto, se credenciar nos bancos para fazer laudo de avaliação de imóveis. Mas não é corretor que faz isso? Não é corretor que faz isso, tá? Nem nos bancos, nem no judicial, quando tem uma briga por um imóvel, e nem no extrajudicial, que é na parceria com advogados, quando tem também uma briga ali e o advogado está defendendo uma parte e contestando a outra parte, e por isso
precisa ter provas, né? Então, em todas essas situações, não é o corretor, né? Porque o corretor, ele não faz laudo de avaliação. O corretor, ele faz parecer. E o laudo de avaliação é um trabalho que é feito pelos arquitetos e pelos engenheiros na área de imóveis, né? De bens imóveis, porque existem outras áreas de avaliação, de maquinários, enfim, que daí é relacionado a outros profissionais habilitados, mas na construção civil, a norma, a NBR 14653, parte 1 e parte 2, é a norma que mostra que essa área é exclusiva nossa, né? Os corretores, eles fazem pareceres, mas eles não fazem laudos. Qual a diferença, Viviane? Os pareceres técnicos, eles são muito frágeis, porque eles não são embasados numa norma, eles são mais empíricos, são embasados numa bagagem, sim, do profissional, enfim, mas não tem subsídios, não tem substância para embasamento técnico, né? Enquanto o laudo de avaliação, que existem dois modelos, o modelo simplificado e o modelo completo. No banco, na maioria das vezes, dependendo da atividade que você escolher, você atua com laudos simplificados. E, dependendo da atividade que escolher, você também atua com laudos completos. No judicial e extrajudicial, é sempre laudo completo. E ali, independente de ser simplificado ou completo, ele tem uma normatização, ele tem parâmetro para mensurar a confiabilidade, para mensurar o quão sólido, quão consistente aquele trabalho está, enquanto um parecer não tem. E aí que está a grande diferença. Agora sim, então eu quero deixar bem claro que você, engenheiro ou arquiteto, pode trabalhar para as instituições bancárias. Não é por meio de concurso. E se você é recém-formado, você não precisa de experiência. Você não precisa fazer uma pós-graduação para trabalhar nos bancos. O que você precisa é de uma capacitação. Você precisa do seu certificado de graduação, engenharia ou arquitetura. Você precisa de um certificado de capacitação, de avaliação com aplicação de inferência estatística, que é o método exigido pelos bancos, que está de acordo com a NBR 14653, e apresentar um laudo completo, né? E é isso, inclusive, tanto a certificação quanto o laudo completo, nós temos o programa de mentoria Avaliadores de Impacto, que não fica aberto constantemente, então sempre fique muito atento quando abrem as vagas, porque sempre tem gente esperando, mas é justamente para você poder começar sem experiência, porque aí você produz esse material para você poder mandar para as instituições bancárias, porque é um mercado onde o seu próprio laudo é o seu maior cartão de visitas. Então, você precisa dele como um requisito para entrar nos bancos, tá? Só que você pode fazer, aí que tá, você pode começar sem experiência na área de laudos, porque esse seu primeiro laudo, que não é eles não te pedem a experiência, eles mensuram a sua experiência pela qualidade do seu laudo, né? Desse laudo que é apresentado. E aí esse laudo você não precisa ter captado um cliente real já. Esse seu laudo, ele pode ser o laudo da casa de um amigo, de uma vizinha, de uma colega, de uma prima, de alguém com que você possa entrar, tirar as fotos, tem uma matrícula, tem um documento e consiga avaliar. As pessoas, elas gostam de saber quanto vale o imóvel delas. E você pode escolher uma casa, você pode escolher um apartamento. E aí, uma dica que eu te dou é só evite escolher um apartamento de um colega, de alguém, em cidades muito pequenas. Porque quando a gente fala em avaliação, nós falamos de algumas metodologias, né? E a metodologia de inferência estatística, ela é através do método comparativo de dados de mercado. E esse método comparativo, como o próprio nome já diz, ele requer que colete imóveis semelhantes no mercado, em sites de imobiliárias, em placas, enfim,
parecidos, né? Parecidos com aquele, para você poder comparar. E aí, numa cidade muito pequena, que talvez tenha 2 prédios, não vai ter muitos elementos para comparar. E, consequentemente, aí a modelagem, que é uma das etapas do laudo de avaliação, onde se usa um software, nessa parte o seu trabalho poderia ficar prejudicado. Então, o que você pode fazer agora já, assim, saindo daqui desse vídeo, quando terminar, depois de deixar o seu like aqui, deixar a sua curtida ou comentário, dúvida, o que você pode ir fazer? Você pode começar a pensar em que imóvel você pode avaliar de algum conhecido. Em último caso, se você não conhecer ninguém, se você for sozinho na região de repente, você pode inclusive procurar uma imobiliária e pedir para avaliar um dos imóveis deles, né? Eles têm um monte de imóveis, então você consegue um imóvel para poder fazer essa avaliação para mandar para os bancos, tá? Então lembre-se o seguinte, não é um concurso, é um credenciamento, tá? Que não precisa de experiência, precisa desse laudo para comprovar a capacitação e o certificado de no mínimo 20 horas, e você precisa saber fazer. Essa que é a questão, tá? O que difere o credenciamento de um concurso? É que no concurso você concorre realmente com outras pessoas, né? Então, você às vezes tem lá pouquíssimas vagas, então tem essa limitação. Já no credenciamento não tem. Você atendendo todos os requisitos, você pode entrar, tá? Você consegue entrar. Que tipo de banco, Viviane, tem editais de credenciamento? Vários, tá? Na verdade, eu vou citar até alguns aqui para você. Banco do Brasil. Gente, o Banco do Brasil, ele está com 3 editais abertos, tá? Até descobri faz pouco tempo. Ele está com 3 editais abertos. Ele é um banco porta de entrada. Um banco porta de entrada que eu chamo um banco que você começa a receber uma quantidade menor de demanda e depois você vai complementando demandas com outros setores, com outros bancos, com outras atividades, tá? Mas ele é um banco excelente para começar, justamente porque você está indo para a prática, né? Você aprende num lugar seguro, né? Como avaliadores de impacto, a fazer o laudo, a ter a certificação. Aprende ali com os seus próprios erros, com alguém pegando na sua mão, por isso é um programa de mentoria, e depois quando você vai para o mercado, é interessante que você entre gradualmente, né? E aí, o Banco do Brasil, ele está com 3 editais abertos. Ele tem um edital que é de laudo simplificado e também laudo completo e outras atividades, mas o grande foco desse edital é o laudo simplificado, que tem um valor de R$450 por laudo. Laudo simplificado são laudos de 4, 5 folhas, não são laudos gigantes, gente. Preenchido ali no sistema, no padrãozinho do banco. Então, se você fez o laudo completo para entrar, você já tá, assim, fazer o laudo simplificado é muito mais fácil. Ele também tem um outro edital, que é um edital de vistorias rurais, mas que nesse caso específico, eles abriram também para que engenheiros e arquitetos possam fazer essas vistorias rurais, tá? Geralmente, as vistorias rurais são disponibilizadas somente para engenheiros agrônomos que são especialistas, que são capacitados também em avaliação. Mas nesse caso, você, engenheiro e arquiteto, também pode. E tem um outro edital que eu descobri mais recentemente, até porque tive aluno que se credenciou, recebeu o serviço com a capacitação, recebeu o serviço, que cada serviço é R$1.450 e é de laudo completo. Então, tem um edital de laudo completo, tem um edital de vistoria rural e tem um edital de laudo simplificado, completo e outras atividades. E esses 3 estão abertos, você pode mandar agora mesmo para esses bancos. Depois de quanto tempo o banco chama para assinar contrato? Depois, geralmente, funciona da seguinte forma. A grande maioria dos editais, eles têm 5 anos de contrato com você. Isso é ótimo, porque te dá mais segurança, te dá mais estabilidade. Não é aquela coisa tão volátil, né?
tão difícil como o cliente de quem trabalha autônomo, que hoje tem, amanhã não tem, hoje tem, amanhã não tem, todos os dias vai ter? Não são todos os dias que vai ter, mas é um trabalho que chega no seu e-mail, né, sem você precisar se preocupar em captar esse cliente, e isso que é muito importante, seja para complementar a renda, seja para ajudar na estabilidade, e seja para começar, para crescer e viver de laudo de avaliação. Eu vivo de laudo de avaliação há mais de 7 anos. E olha que faz tempo que eu tô falando mais de 7 anos. Gente, acho que quem me acompanha aqui tá vendo eu falando faz muito tempo, há mais de 7 anos, porque já passou desse tempo. Eu acho que já faz uns 8 anos, mais ou menos. E eu vivo exclusivamente de laudos, né? E além do edital do Banco do Brasil, tem outros editais. Tem o BNDES. O BNDES, ele é o seguinte: o valor da demanda do BNDES é R$ 1.450. Porém, o BNDES, ele tem soltado listas de convocações, e essas listas de convocações, possivelmente, elas serão sanadas, cortadas, né? Parar de convocar pessoas quando eles forem para a prática, quando forem soltar de fato o serviço. O BNDES, ele é um dos raros editais que não considera contrato de 5 anos. Ele considera que cada ordem de serviço é uma forma de contrato, tá? Então, ele ainda não está soltando demanda, ele é o banco responsável pelo desenvolvimento da infraestrutura do Brasil. Então, ele tem, ele tá muito ligado aí com a questão de planejamento, então ele tem muitas etapas para serem cumpridas, e por isso acredito que não tenha soltado demanda ainda, mas não faria sentido eles estarem convocando a cada 3 meses se eles não fossem soltar demanda, porque, gente, para eles conferirem, eles conferem todos os laudos, todos os documentos, tudo, tá? Eles precisam de uma equipe fazendo isso, tá? Então, por isso que a gente precisa olhar para esse ponto. E se é responsável pela infra do Brasil, infraestrutura também quer dizer que se em algum momento na parte de saneamento, tá? Então, se em algum momento for passar algo ali numa chácara, num terreno, enfim, dentro do perímetro urbano, e cortar algum imóvel, por exemplo, para o bem público, aquilo ali vai gerar uma desapropriação para uso do bem público. E aí, por isso, requer uma demanda de avaliação. Porque toda vez que corta o terreno de alguém para passar uma rua, para passar uma rodovia, para passar qualquer coisa, né, de infraestrutura, é preciso ter uma avaliação. E essas avaliações são feitas por nós, engenheiros e arquitetos capacitados em laudos. Tá? É um trabalho que acontece com a desapropriação, uso capião, acontece com expropriação, quando é para uso do órgão público, não somente do bem. Acontece uso capião, é quando, né, alguém acaba tendo o direito sobre aquele imóvel após morar tanto tempo, enfim, e se a pessoa ainda comprova, né, que ela usa aquele imóvel para o sustento, esse tempo encurta, né, e aí também precisa de uma avaliação. Todos esses casos precisam de avaliação. Divórcio, que envolve imóvel ou vários imóveis, precisa de avaliação. E às vezes um caso, gente, tem vários imóveis em um caso. Tem famílias, por exemplo, que quando vai fazer divisão patrimonial, né, levantamento patrimonial, inventário, esse tipo de coisa, eles têm vários imóveis. E aí você não faz um laudo, você faz vários laudos. Tem causas, tem causas que têm serviços de avaliação de 50, 60 mil reais, porque são vários laudos, tá? E no judicial, no extrajudicial, o valor do serviço ele é muito maior, ele pode chegar em 8 mil reais. Então, assim, são todos? Não, tem serviços que são até de 700 reais, porque é justiça gratuita. Então, como todo mundo tem o direito, né, de ter esse respaldo da justiça, no caso de uma briga, tem a justiça gratuita, que aí é como se fosse um estágio, né? Onde você tem o intuito de ser visto pelo juiz, recebe pouquinho,
Às vezes até demora um pouco, mas é esse o principal objetivo, ser visto pelo juiz. Por quê? Porque o juiz também tem um profissional avaliador do lado dele, que é o perito. Então aí tá mais um mercado. Só aqui, olha, eu já falei N situações onde você pode trabalhar recém-formado, sem experiência, só se capacitando em laudo de avaliação. Tem situações que eu vejo assim, que realmente os engenheiros e arquitetos hoje, ou aí com até 3 anos de formado, por exemplo, às vezes com muito mais, viu? Estão ganhando no máximo 3 mil reais. E tem um monte de gente que está desempregado. E, gente, vocês precisam começar a olhar para um lado que a maioria não está olhando. Porque enquanto você olha para onde está todo mundo olhando, você está colaborando, infelizmente, para esse processo de comparar preços, tá caindo no leilão de preço, sabe? E isso é muito ruim, porque aí você trabalha muito e no final do mês as suas contas não fecham, né? E aí gera todo aquele desespero, você tem o intuito de dar melhores condições para sua família, você tem o intuito de ter mais liberdade, né? Eu, por exemplo, quando eu trabalhava com projetos, eu trabalhava até muito tarde. Eu não tinha final de semana, eu passei um bom tempo sem ter férias. Eu fui ter férias quando eu pude me organizar trabalhando com laudos. Com laudos, eu lembro muito bem que com laudos eu consegui comprar carro, com laudos eu comprei coisas para casa, com laudos eu troquei meu guarda-roupa inteiro, com laudos eu viajei, eu tirei 70 dias de férias, com laudos eu tinha a possibilidade de ir para a Austrália para visitar o meu namorado, estava me organizando para isso, mas aí por outros motivos ele veio antes. Com laudos eu pude fazer com que a minha mãe pudesse parar de trabalhar e ficar em casa protegida na época de pandemia. Com laudos eu sei que o momento que eu quiser construir, né, nós quisermos construirmos uma família, eu vou poder trabalhar meio período se assim eu quiser, porque as coisas giram. Com laudos, hoje, que já tenho, né, o pessoal trabalhando comigo, eu tenho 3 empresas de laudos de avaliação em regiões diferentes, com atividades diferentes, atuo em setores diferentes. Hoje eu já tenho uma boa parte do meu tempo mais livre, que durante um tempo eu até pensava, eu vou descansar, e eu descansei realmente. Teve um tempo que metade da semana eu conseguia dar uma boa descansada. Depois começou a fazer muito mais sentido para mim ativar algumas coisas que eu gosto muito, que é comunicação, é gente de verdade, é criação, é metodologia, é isso. Eu gosto de criar metodologia de um jeito diferente, um jeito mais leve, mais prático, mais fácil. Eu sou fascinada por isso. E por isso eu me considero impulsionadora de carreiras de engenheiros e arquitetos que querem ganhar mais com menos estresse. E isso é possível, inclusive, para você que não está formado, que está formado não faz muito tempo, que nunca conseguiu um trabalho, que já trabalhou e foi despejado no mercado de novo, que de repente tem filho e não se vê em condições de trabalhar num lugar e vai deixar o filho com quem, ou às vezes vai trabalhar pelo mesmo valor, o que entra sai, vamos dizer assim, né, para ter alguém cuidando do seu filho, da sua filha. E eu tenho, por exemplo, colegas de trabalho credenciados em bancos, assim. Tem uma colega de trabalho credenciada em banco que ela Morelli o filho, e ela leva o filho às vezes para vistoria. E tá tudo bem, porque você não sai para fazer vistoria todos os dias, né? Você faz vistoria ali 1, 2 vezes na semana, organiza a rota para concentrar as atividades em um mesmo dia. No outro dia você faz os laudos, faz modelo, para você otimizar isso. E otimizando isso, você otimiza tanto o seu tempo livre, seu tempo de descanso, seu tempo com a sua família, né, com quem você ama, e otimiza os seus ganhos. Esse é uma grande porta dos laudos de avaliação, né? Porque isso é uma coisa que eu não conseguia de jeito nenhum na época de projetos, mas de jeito nenhum.
Quando eu fiz faculdade de arquitetura, depois eu me especializei em laudos de avaliação, né? Eu tive o privilégio de ter conhecido a área de avaliação cedo ainda, tava o quê? 2 anos de formada. Mas muita gente conhece a área de laudos só lá na frente. E tá tudo bem, porque o que eu vejo muito é que quem conhece a área de laudos mais velho pensa assim, será que é tarde? E depois que entra para a área, pensa assim, eu vejo que eu consigo, isso é uma coisa que eu consigo envelhecer fazendo, porque eu não consigo envelhecer trabalhando embaixo do sol todos os dias, eu não consigo envelhecer dando conta de pedreiro e do estresse emocional, enfim, de mão de obra não qualificada, de fornecedor, de entrega de material, de todo esse estresse mesmo, né? Essa carga muito cansativa e desgastante da construção civil. E aí encontra na área de laudos a oportunidade de poder ter um faturamento até maior, né? Um faturamento, assim, pela minha experiência das pessoas que eu convivo, as pessoas que eu treinei para entrar no mercado, bem consideravelmente maior do que com projetos e execução, né? E, além disso, ter uma possibilidade de ter mais qualidade de vida em vários aspectos, né? Além do financeiro. Então, isso é algo que eu vejo muito, né? E é algo que me fez multiplicar as minhas empresas na área de laudos. Com certeza foi isso, assim, uma área que eu podia ganhar mais e uma área que eu não vivia louca, então estressada, né? Porque na época de projetos eu me lembro que às vezes eu me pegava até falando com as pessoas que eu amo de um jeito mais, sabe assim? Eu vivia muito cansada mesmo. E se eu te falar que eu era uma arquiteta que fazia assim coisas incríveis e tal com projeto, eu não era um Oscar Niemeyer, assim, brincando, né? Mas assim, eu não era uma arquiteta que só fazia imóveis de alto padrão. Não, eu era uma arquiteta que trabalhava bem, e que trabalhava... Só que eu tinha uma questão, que eu gostava de fazer muito bem feito, mesmo os projetos que eram de prefeitura, para não ter dor de cabeça depois, e dava muito certo. E eu particularmente sempre soube colocar o valor do meu trabalho. Eu sempre fazia isso, evitando surpresinhas para o cliente, conscientizando esse cliente, especificando todas as partes, sabe? Criando essa conexão. E eu vejo que isso era vital, assim, porque eu tinha um giro, assim, na época de, no máximo, 4 projetos juntos, mas projetos que eu ficava amarrada neles por muito tempo. E aí, quando o dinheiro ia acabando, dava aquele frio na barriga, né? Quando, assim, eu via que eu parcelava justamente para conseguir ter uma entrada mais equilibrada financeira, né? Não para ter tudo no mês, depois não ter e tal. Então eu lembro que eu parcelava os projetos e quando já estava ali na metade das parcelas eu já ficava assim, e agora, né? Será que vai vir mais clientes e tal? E eu percebi algo muito que eu não sei se você já percebeu na sua vida com projetos, que quanto mais eu fazia tudo, né? Então, quanto mais eu tentava não onerar, né? Eu fazia tudo, assim, desde o AutoCAD, na prefeitura, levantamento, S-Builder, tudo. E quanto mais eu me desgastava, menos eu tinha forças para captar cliente. Então era assim, uma avalanche, porque de um ponto eu me enfraquecia com clientes, porque estava tão cansada que eu não tinha forças, e também não tinha motivação, não tinha vontade muito mesmo. E do outro lado também eu via que eu estava, porque eu estava gastando todo o meu tempo tentando fazer bem feito um trabalho, e aí eu via que eu não estava sendo valorizada por aquilo, né? Eu me desgastava um monte, ficava estressada, acabava com a saúde, não tinha tempo com as pessoas que eu amo, não conseguia ir ver minha mãe, e aí ainda quando via eu estava estressada, cansada, chata, e porque tava ruim, não tava bom, né? E aí, com laudos, essa gangorra mudou muito, sabe? Porque
Assim, pra mim foi uma grande virada mesmo. Não tenho assim. Tanto é que eu tô há tantos anos sem trabalhar com projeto, né? E já passei muitos projetos adiante, porque tem essa também, que quando você entra para a área de laudos, principalmente se credenciando nos bancos, você também passa a ser visto você projeta mais autoridade, porque você é o profissional que é aos olhos dos bancos. Então, até mesmo quem vai fazer projeto, a maioria quer financiar o imóvel, vai confiar o trabalho a você. E aí você já dá uma saidinha do limbo de preço, porque você já evoluiu, você já está num nível de autoridade percebida pelo seu potencial cliente mais fácil de lidar. Ele está mais consciente do seu valor, da sua autoridade, né? E aí isso vai sendo trabalhado à medida que você, na conversação, enfim. E ali realmente você poder mostrar para ele, né, qual o seu diferencial. Então esse é o grande a grande chave da área de laudos, você ter o potencial, a perspectiva de crescimento que com projetos você não tem, você ter menos estresse, ter mais tempo e liberdade para escolher o que fazer com o seu tempo e você ter mais saúde mental, assim, né? Você poder decidir as coisas da sua carreira e não a qualidade do seu trabalho estar diretamente ligada à mão de obra, vários outros fatores, né? Que às vezes te leva ao extremo desgaste também emocional. E aí, além, né, do Banco do Brasil, que eu citei que está com 3 editais abertos, né, além do Banco do Brasil, como eu falei, também tem o BNDES, aí tem outros bancos, Banco de Desenvolvimento da Banco da Amazônia, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco do Nordeste, e aí também, de tempos em tempos, né, abre o edital da Caixa Econômica Federal. O edital da Caixa Econômica Federal é um edital que, se ele estivesse aberto agora, eu poderia falar para você, olha, só com o edital da Caixa você vai ganhar em torno de 10 mil reais. Pode ter mês que você vai ganhar 6 mil reais? Pode, mas também pode ter mês que você pode ganhar 12, 14, 15 mil reais, tá? Então, assim, com o banco, com a Caixa em si, você tem mais volume de trabalho. Então eu vejo muito assim, que os bancos, eles têm mais volume com um valor menor e os outros setores, eles têm menos frequência de serviço com valores muito maiores. E é por isso que é tão importante você conectar as duas coisas, né? Porque aí você tem mais estabilidade, você consegue ter mais segurança.